Nomes como a Hilux, S10, Frontier, até mesmo a Ranger são bem conhecidos de nós brasileiros como picapes que já estão há bons anos aqui no mercado, certo? Mas vocês sabiam que a Mazda também tem picapes e de um fruto de uma parceria de muitos anos com a Ford nasceu isso aqui? Pois é, a Mazda é uma empresa que teve aqui no Brasil nos anos 90, saiu no início dos anos 2000, nos deixou órfãos porque tinha carros muito legais e hoje nós vamos apresentar para vocês a versão asiática da Ford Ranger. Ou seria paraguaia? A Mazda é uma empresa japonesa que surgiu em 1920 e no início ela nem fazia automóveis, ela fazia artigos bélicos e ferramentas automotivas. O nome dela, na verdade, era Toyo Cork Kogyo, um nome totalmente diferente. Ela começou a fabricar o seu primeiro caminhão em 1931 e, na verdade, mais parecia um triciclo com uma caixinha atrás, né? Ele realmente era uma moto, mas eles chamavam aquilo de truck. Desde que ela começou a fabricar o seu primeiro carro, ela adotou o nome Mazda como sendo a nomenclatura para designar os automóveis. Porém, foi só em 84 que a empresa mudou para o nome como a gente conhece atualmente. Nos anos 90, a Mazda trouxe para o Brasil alguns carros que fizeram um grande sucesso. Por exemplo, quem não lembra aí do sedã 626? Ele era bem avançado para a época e até vendeu muito bem, apesar do preço alto. Também tinha o esportivo MX-3, esse eu acho que vendeu ainda mais que o sedã, e o Mazda Miata, o MX-5. Para vocês terem uma ideia, esse é um dos carros esportivos mais vendidos do mundo. Por quê? Porque ele é um carro considerado divertido e também tem preço acessível. Aqui no Brasil, como sempre, veio muito caro, mas lá fora ele é um dos esportivos mais baratos disponíveis. Mas a Mazda sempre foi uma empresa muito inovadora e, assim como outras empresas japonesas, também focaram muito nas corridas. A Mazda em 91, ela foi campeã de Le Mans com uma das voltas mais rápidas até hoje. Era um carro que usava motor rotativo e, inclusive, ela foi a única empresa no mundo a produzir em larga escala esse tipo de motor, que tem um som totalmente característico, que tem uma pegada totalmente diferente e aqui no Brasil, infelizmente, ele é muito raro. E, inclusive, ela continua inovando até hoje nos seus motores. Para vocês terem uma ideia, ela é a única fabricante mundial que tem um motor a gasolina que funciona tempos em ciclo Otto, que é o motor normal que a gente usa nos nossos carros, e em outros tempos ele funciona num ciclo diesel. É uma coisa muito maluca, mas é um dos motores mais eficientes do mercado a combustão hoje em dia. Pois bem, toda essa evolução, toda essa tecnologia, todo esse pioneirismo, infelizmente cobra um preço alto das empresas e com a Mazda não foi diferente. Na década de 60, ela passou por sérios apuros financeiros. Se não fosse a Ford injetar dinheiro e tecnologia na empresa, provavelmente ela teria fechado. E a Ford começou de mansinho, ela começou comprando 2% de ações, mas chegou lá no meio da década de 90 com 33% da empresa. E ela não só dava tecnologia, como ela também pegava a tecnologia da Mazda. A Ford chegou a usar motores, chegou a usar transmissões da Mazda, mas a grande sacada deles foi que eles emprestaram suas plataformas e sua engenharia trabalhou em conjunto com a japonesa para desenvolver carros que nem a própria Ranger. E esse carro aqui é justamente fruto desta parceria. Infelizmente, eu acho que esse carro aqui nunca vai vir para o Brasil, assim como os outros carros da Mazda, né? Ela anunciou uns anos atrás que ela tinha interesse de voltar para cá, mas eu acho que a coisa não andou, tanto que não tivemos mais nenhum tipo de novidade. E pensando nisso, é óbvio que vocês não vão comprar uma Mazda BT50, que é o carro que a gente está apresentando hoje. Porém, vocês podem querer comprar uma Ranger, uma Hilux, uma S10, ou seja lá qual for o outro carro que estiver em mente. E aí, eu lembro de vocês que a gente tem uma empresa parceira que vai ajudar muito a vocês não errarem na escolha do seu carro usado, né? A empresa Olho no Carro, que faz o que, Gustavo?
A Olho no Carro ela faz consultas veiculares através da placa do veículo para saber se o carro já teve sinistro, leilões e outras coisas a mais que vai ajudar vocês a não comprarem um carro com problema. E como a gente sempre busca uma vantagem para vocês inscritos do canal, não esqueça de usar o cupom Opinião Sincera, que vocês vão ter 15% de desconto nos pacotes de serviços que eles oferecem, que já são bem em conta, mas é claro que um descontinho sempre vem a calhar. E falando em placa, cara, eu acho que normalmente aqui no canal a gente não mostra a placa do carro, mas eu acho que nesse caso aqui nós não vamos ter problema. Olha que placa maluca essa! Ela é um sistema igual ou idêntico ao do Mercosul, que nós usamos no Brasil, porém esse carro é do Paraguai, é de um amigo meu que nos emprestou agora para gravar. Vocês podem ver que a combinação é diferente da combinação brasileira, mas olha só, ele conseguiu comprar essa placa lá no Paraguai, então são 4 letras O, 001. Pensa em placa legal, né? A parceria com a Ford ela terminou em 2015, quando a Ford acabou vendendo todas as ações que tinha do grupo Mazda. Porém, ela continua produzindo as BT50 baseadas exatamente na mecânica da Ranger. Ou seja, a carroceria desse carro aqui ela é totalmente diferente. As únicas coisas que são iguais por fora são o para-brisa, o vidro traseiro e o teto desse carro. O resto é tudo desenvolvimento Mazda, menos o que está por baixo da roupa. O motor já é um velho conhecido nosso, é o 3.2 5 cilindros, que aqui no Brasil é conhecido como Duratorque, mas eu vou dizer para vocês, eu cheguei a desmontar esse motor quando eu trabalhava na indústria de motores a diesel e orcei esse motor para montar lá. Ele era conhecido lá fora como motor Puma, por uma denominação interna da Ford, mas ele não muda praticamente nada em relação ao da Ranger, são os mesmos 200 cavalos, os mesmos 47,9 kgf de torque. A única coisa que muda externamente, na verdade, é essa tampa aqui que tem o emblema da Mazda. O resto, as mangueiras, os acessórios, são tudo igualzinho ao da Ranger. Inclusive, tá cheio de emblemas aqui escrito Fomoco, que nada mais é que Ford Motor Company. Ou seja, pelo menos tem a mesma confiabilidade da Ranger, né? Tá, Felipe, mas tu falou antes que a Mazda era considerada uma empresa inovadora, principalmente na questão dos motores, que tinha um dos motores mais eficientes do mundo. Um dos, não, o motor mais eficiente do mundo. Só perde, na verdade, para o motor da Mercedes de Fórmula 1. Pois é, a verdade é que a Mazda ela tem um background muito grande com carros de corrida e alguns sedãs, né? Os esportivos no geral. Mas ela não é muito forte em picapes. Então ela aproveitou essa parceria com a Ford e usou todo o conhecimento e inclusive os componentes da Ford aqui. Isso torna o processo de produção muito mais barato. Muitas pessoas se perguntam, tá, mas por que um carro desses existe? Cara, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu já gravei aí o GM Tracker, aquela versão antiga, não a versão atual, que era na verdade um Suzuki Vitara. Se vocês terem uma ideia, eu trabalhava numa empresa de tratores que produzia duas marcas que eram esteticamente diferentes, mas por baixo da roupa era exatamente igual. O mais óbvio é, os componentes se tornam mais baratos, você não precisa desenvolver todos os componentes de novo. Mas aí eu fico me perguntando, tá, mas se é igual, por que eu vou comprar um carro de outra marca? E aí vem a resposta que não é tão óbvia. Muitas vezes a gente não tem concessionárias de determinadas marcas em determinadas regiões ou cidades do Brasil. E aí é que essas marcas elas trabalham com esse tipo de produto. Eles sabem que não vão vender muito, eles sabem que não vão ter um lucro muito grande, mas eles precisam ofertar isso, senão as pessoas acabam não indo até a sua loja. E é exatamente isso que acontece com a Mazda. A Mazda não pretende vender muitos desses carros, mas ela precisa ter ele no portfólio para um cliente eventual que tenha na sua região. E é por isso que a gente tem tantos carros que, na verdade, compartilham plataformas e às vezes até muito mais que só a plataforma, né? Mas uma coisa que é interessante falar é que o dono desse carro aqui, ele mora numa cidade onde tem as duas concessionárias, a Mazda e a Ford. Então por que ele acabou escolhendo a Mazda? Simples, esse carro aqui era 12 mil dólares mais barato, ele saiu 45 mil dólares lá onde ele mora. É claro que é um valor relativamente alto, se tu converter para o real, tu vai ver que inclusive uma Ranger aqui no Brasil é mais barata do que lá, mas a grande diferença é que esse carro aqui ele tem alguns acessórios a menos do que a Ranger top, né? Aqui no Brasil a gente tem a XLT, que é uma versão intermediária bem equipada, mais ou menos que nessa daqui, porém ela é disponível com motor 2.2 de 4 cilindros. A 3.2 tem na Limited, que é muito mais cara. E lá no Paraguai, essa daqui é a única versão disponível, mas na Austrália eles têm vários modelos lá. Inclusive tem um de caçamba aberta, com aquela caçambinha de madeira para literalmente carregar muita carga. A Austrália, inclusive, é o principal mercado da Mazda para esse tipo de veículo, é onde eles mais vendem.
E esse carro aqui ele é fabricado na Tailândia. A Ranger que vem para o Brasil é fabricada em Pacheco, na Argentina. E apesar desse carro aqui ser muito similar à Ford Ranger, vocês vão ver que o desenho da lateral não tem nada a ver, justamente porque os painéis são totalmente diferentes. Inclusive aqui na traseira, ela tem um design que não agrada muitas pessoas. É um design muito asiático, com essa sinaleira que lembra mais um carro, mais puxado. E realmente eu acho que isso aqui no Brasil não faria tanto sucesso assim. Mas de resto, é igual a Ranger. Inclusive, ela tem um porta-malas de 1.180 litros, são 1.017 quilos de capacidade de carga útil. E inclusive essa tampa aqui, na verdade, não é da Mazda. É exatamente uma tampa da Ranger. Não vem original de fábrica e o dono comprou no mercado paralelo. Agora, o que é muito legal e que eu acho assim, que deveria vir em todos os carros, principalmente nesses carros grandes, é que ela já vem com uma câmera de ré aqui e sensores de estacionamento nos para-choques. Agora, o que o dono desse carro aqui reclamou, e que a Ranger tem e essa daqui infelizmente não tem, é um botão para desligar o sensor de estacionamento. Ah, Felipe, mas para que tu usa isso? Simples. Quando tu bota o reboque com alguma caixa atrás, o sensor fica indicando que tem alguma coisa que tu pode bater quando tu está manobrando de ré. Pois é, acho que os japoneses esqueceram desse pequeno detalhe. E antes que perguntem, obviamente essas não são as rodas originais, os pneus não são originais, são pneus maiores, com mais garra, uma roda de desenho mais bonito. E vocês devem ter visto que aqui na frente também tem alguns acessórios que não são originais de fábrica. Como por exemplo esse defletor aqui em cima e esses faróizinhos de LED, que tem um gosto tanto quanto duvidoso, né? Ah, o Gustavo me lembrou, tem um detalhe muito importante aqui dentro, embaixo da grade frontal, tem essa barra de LED aqui que ilumina pra caramba de noite. Isso daqui é realmente um acessório muito útil. Bom, e aqui dentro vocês vão ver que esse carro ele é muito similar à Ranger, né? Não era de se esperar algo diferente. Inclusive, eu vou começar mostrando aqui, ó, as saídas de ar, elas são muito parecidas com aquela que usa na EcoSport. Os botões aqui do rádio lembram muito o Sync 3, o Sync 1, na verdade, que a Ford usava, aquele com tecladinho e tal. Inclusive lá em cima, pra mim, é exatamente o mesmo layout do Sync 1. É ou não é, Gustavo? É o mesmo layout, só muda a cor. Que o Sync 1 é verdinho e aqui ele é branco. Pois é. Na verdade, as empresas elas compartilham tecnologia e pelo jeito design também. Inclusive, Felipe, mostra o volante. É ou não é um volante Ford? Cara, aí é que tá. É muito similar, mas não é o volante da Ford. Ele é muito parecido, os botões são parecidos, mas não é exatamente o mesmo botão. E isso é uma coisa que muitas pessoas se enganaram quando a gente botou uma foto no Instagram, né? Olha ali, uma Mazda com botão, com um volante da Ford e tal. É parecido, não dá pra negar, mas não é o mesmo. Inclusive o painel de instrumentos é muito parecido também, só que ele é branco, né? Mas não é igual. Ele é parecido, mas não é igual. É, só que a versão 2019, esse aqui é um carro 19, a versão 2019 da Ranger é bem diferente. Ela tem aquelas duas telinhas de 4.2 polegadas nas pontas e um analógico no meio, né? E o que muda da versão que é vendida na Austrália é que aqui, nessa parte do rádio, tem uma tela grande que auxilia, né? Tem o multimídia e câmera de ré, tudo. E aí vocês vão perguntar agora, tá, Gustavo, mas cadê a câmera de ré se não tem tela aqui? Pois é, engata ré pra eles verem aí. Bem legal. No espelho retrovisor tem a câmera de ré. Tem mais uma coisinha no espelho retrovisor aqui também, né, Gustavo? Ah, sim, o nosso aromatizante da Opinião Sincera, feito pela empresa Vipcar. Se vocês quiserem ter um parecido, personalizado, né? Vocês podem entrar em contato com eles. Ou se vocês quiserem o da Opinião Sincera, também está disponível na nossa lojinha. É isso aí. Vocês vão ver que as semelhanças também continuam até na disposição dos botões. Por exemplo, o câmbio está na mesma posição do console. O botão seletor da tração 2x2 ou 4x4 ou 4x4 com reduzida também, apesar do botão ser totalmente diferente. Aqui no painel a gente tem os botões do controle de descida, né, aquele que ajuda o carro a frear numa descida mais íngreme, e também o botão de desligar o controle de estabilidade. O que ele não tem em relação à Ranger é o botão do bloqueio diferencial que é aqui no meio. E como é um carro paraguaio, onde as leis do cigarro não são nada brandas, aqui tem um isqueiro, algo que no Brasil já não vem mais. E como vocês podem ver, tem um sistema de ar-condicionado Dual Zone digital. Agora, o que me surpreendeu de forma negativa é o acabamento do carro. Pô, é um carro caro, é um carro que seria um nível de uma Ranger. A gente não gravou Ranger ainda, tá, pessoal? Inclusive, quem quiser nos emprestar, estamos disponíveis aí para gravar. Mas o painel é muito simples. Inclusive, o meu amigo paraguaio, quando eu entrei no carro, ele falou: tu vai reclamar do painel, né? Aí eu falei: vou reclamar do painel.
Ó, são plásticos duros que lembram muito da Volkswagen. Os encaixes não são muito perfeitos também. Aqui o porta-luvas tem uma fresta em relação ao encaixe aqui. Enfim, né? Tem umas barbinhas também que a gente encontra. Esse aqui do meio também, um plástico super simples, né? A única coisa que ele tem é que no encosto de braço ele tem um couro e tem uma almofada aqui, né? E nessa parte também tem um couro. Mas de resto, realmente, é um acabamento bem simples. Mas os bancos são de couro, isso que é o mais engraçado, né? Como ele disse pra mim, eu comprei pra trabalhar mesmo, não me importei muito com isso aqui. E tem encosto de braço aqui no meio, que tu tanto gosta, né, Gustavo? Exato. Inclusive com 2 níveis. E um monte de moeda paraguaia. E um monte de moeda paraguaia, tem as moedas brasileiras aqui também. E outra coisa que ele falou pra mim, tu vai reclamar também do quê? Aqui, ó. Cai e não tem de profundidade. Cara, isso me espantou. De resto, tá ok. Ah, outro detalhe. Não tem espelho. Começaram a capar algumas coisas nesse carro. Né? Jesus. Gustavo, não tem do teu lado, mas tem aqui, ó, um porta-óculos no meio e o espelhinho pro lado do passageiro. Então, nem tudo está perdido. Tem também espelho retrovisor fotocrômico, luzes de leitura individuais e a luzinha central aqui que ilumina lá atrás também. Ele também vem com computador de bordo até que completo, ele vem com acendimento automático dos faróis e basicamente isso. Bom, não preciso nem dizer, né? Não tem o sistema de parada automática que a Ranger agora tem. Esse aqui é um carro mais simples, aquele que tem uma câmera aqui em cima, perto do espelhinho aqui, ó. E ele freia o carro sozinho. Mas eu quero saber mesmo como é que é sentar lá atrás. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Agora, tu sabe que aqui atrás ele não é tão ruim quanto a Ranger que meu sogro teve. Era uma Ranger mais antiga, acho que era 2001. E ela tinha um espaço aqui muito apertado. Esse aqui, eu não posso dizer que eu tô folgado. Eu tô com a perna aqui bem perto do banco. Ele tem um rebaixo aqui, inclusive, nos meus joelhos, o que facilita bastante. Mas o que é relativamente bom é a inclinação do banco. Apesar do banco não ter muita espuma, então eu acho que isso aqui deve se tornar um pouco cansativo em viagens mais longas. Sim, ele é bem fininho, já tá pegando aqui direto na traseira aqui já, né? Traseiro. Mas a Ranger, aquela que meu sogro tinha, era um pouco mais reta, então tu andava assim, ó, pra frente, assim, sabe? Não era muito legal. E tua cabeça também tá bem longe do teto. Sim, tá bem longe, mas o problema aquele dos joelhos continua, isso né? vai ser em todas as picapes, né? Olha aqui. O joelho é mais alto que o joelho mais alto que o banco. Isso para pequenas distâncias, pequeno espaço de tempo, não incomoda, mas depois quando tu vai fazer uma viagem mais longa, cansa. Eu achei legal que tem até um encosto de braço aqui. Mas cinto... Nem sei cadê o cinto. Acho que nem tem cinto pro terceiro ocupante. Mas tem aqui atrás uma tomadinha 12 volts, não tem nenhuma porta USB e também não tem saída de ar-condicionado para os ocupantes. Assim como não tem na Ranger também, né? Pra trabalho, tá ótimo. Pra levar mais gente, não sei. Bom, enfim, como a gente não vai conseguir comprar esse carro mesmo? E pessoal, a gente não mostrou a caçamba antes porque ela tá cheia de coisa. Como ele veio de viagem do Paraguai, ela tá bem abarrotada de coisa, mas é grande. Mas não é muamba, né? Na verdade é um caixote que ele trouxe ali. Deve ser uma prancha, sei lá. Não sei o que é. É que na verdade esse amigo do Gustavo, ele mexe com carro de corrida, por isso que o Gustavo conhece ele. Então, ele traz muitos equipamentos para as provas do Velopark aqui, foi por isso que ele veio, né? Foi. Vamos andar nesse negócio aqui? Vamos andar. Pô, vamos lá, vamos sair para dar uma volta nesse carro, vamos ver como é que ele se comporta. Eu, na verdade, nunca dirigi uma Ranger. Quem diria, então, uma Mazda BT50, que não tem para vender aqui no Brasil. É uma oportunidade única, com certeza. Mas se tu tá procurando informações sobre a Ranger, a Hilux ou qualquer outro carro 0 km, dá uma olhada no site virgula.com.br, porque lá tem muitas informações comparativas muito interessantes que falam de valores, principalmente do custo do carro nos 3 anos de uso dele. Cara, é uma conta que ninguém faz e ela foi feita por pessoas que já trabalharam em montadoras, ou seja, exatamente nessa área. Então, pode ter certeza, esse cálculo ele é muito preciso e ele com certeza vai te ajudar muito a decidir a melhor compra racional. Agora deixa eu te fazer uma coisa. Nesse carro, isso é um carro? É um carro, por que não? Uma picape não é carro? Então tá bom, vamos andar nesse carro. Vamos andar. Bom, a primeira coisa que eu percebi, a direção dele é hidráulica e ela é pesadinha.
E claro, né, como ele colocou uns pneus maiores, de garrão bem maior também, tu sente cada garrão do pneu aqui no asfalto. É muito esquisito isso, na verdade. Mas faz parte do estilo do carro. Eu já dirigi esse carro ontem, tá? Deixa eu falar aqui então. Eu passei ontem o dia todo dirigindo esse carro, que é do meu amigo, né? E eu perguntei pra ele, nossa, como a direção é pesada? É por causa dos pneus? Ele falou, não, até ficou um pouco mais, mas ela sempre foi pesada. Agora, uma coisa que me impressionou é o conforto da suspensão. A gente estava antes numa rua de paralelepípedo, cheia de buraco, e nossa, parece um carro. Na verdade, até muito mais confortável que a maioria dos carros que eu conheço aqui no mercado brasileiro. Não tem nada a ver com a S10 que a gente gravou e com outras picapes que eu já andei, como por exemplo a Hilux também. Mas nem tudo são flores, né, Gustavo? Na estrada isso se reverte em o carro ficar te jogando um pouquinho pro lado. Enquanto que na cidade ele é muito, muito confortável de andar e alto e passa os obstáculos muito fáceis. E a suspensão não é de uma batida seca como aquela S10 que a gente fez, né, que era um pouco dura. Em compensação na estrada ela fica molenga demais, ela fica meio que te jogando assim pros lados o tempo todo, né? Tem curiosidade, será que a Ranger é assim também? Pois é, não sei. E outra coisa, na estrada a gente ouve muito mais o pneu no chão do que o barulho do motor. Como os pneus têm a garra alta, né, ela fica aquele barulho do pneu, né? Pois é, eu achei ela bem silenciosa para ser um carro a diesel, né, 5 cilindros. Ela tem um bom isolamento acústico, né? Tem bastante. E uma coisa que eu achei legal também é que o motor é 5 cilindros, mas ele tem uma capacidade cúbica muito grande, né? Então, como todo diesel, né? Agora, eu quero ver como é que esse motor aqui desempenha, porque eu sempre tive essa dúvida, né? Desde quando eu fazia o motor da S10. Vamos lá? Cara, considerando que esse carro aqui tem 2.200 quilos, na verdade, vai bem. Mas eu vou te dizer que a S10 anda mais. Será? Não andei na S10 diesel ainda. Eu andei bastante nela e o desempenho da S10 é um pouquinho mais esportivo, ou melhor do que esse aqui, né? Uma coisa engraçada é a faixa de torque dela, assim, tipo, é de 1.800 a 3.500. Antes disso e depois disso não tem ninguém em casa, quase. É que a turbina, né, não pega, né, cara? A turbina até encher, ela demora um pouquinho. É isso aí, tanto é que o câmbio tá bem escalonado pra trocar de marcha a 3.500 RPM. Tu sabe que, só por curiosidade, os motores a diesel antigo, eles tinham aí em torno de 19, 20 para 1 de taxa, né? A taxa de compressão no motor a diesel é muito maior do que a da gasolina, que normalmente gira em torno de 10,5, nos flex gira em torno de 12,5. Mas no diesel ela é super alta porque é o que faz a combustão do motor. Agora, esses motores mais modernos, chamados de high speed, que são de caminhonetes, todos eles têm uma taxa de compressão mais baixa, em torno de 17. E aí tu sente exatamente isso que tu falou. Perde muito em baixa rotação. Por quê? Porque essa taxa ela só fica alta de verdade no momento em que a turbina enche. E aí ela tem aquele lagzinho, né? Demora em baixas rotações para encher. Por isso que tu não sente torque, tu não sente força a menos de 1.500 RPM. Tá, mas tu não vai dirigir? Eu sei que tu já dirigiu um monte antes, cara, mas... Por favor, né? Vamos. Bom de andar nas ruas do Brasil e do Paraguai também, né? Que ele falou, no Paraguai não tem como andar com carro baixo, porque é horrível as ruas, são horríveis as ruas. Eu acho que a gente tá aprendendo com eles, né? É legal salientar também que, como esse carro é diferente, não tem no Brasil, é difícil ver. Às vezes a gente passa na rua, o pessoal fica olhando pra ela, né? Perguntando assim, que carro é esse? Que carro é esse? Sem contar também que as rodas são gigantes, né? É tudo grande, né? Então é muito chamativo, o pessoal olha muito. E chama atenção, inclusive quando a gente tava gravando aqui, uma mulher olhou pra nós, vocês vieram do Paraguai? Não, a gente não veio, o amigo dele, dono do carro, que veio com o carro de lá, né? Por que ele comprou esse carro? Por que ele tem esse carro? Ele normalmente ele gosta de comprar essas caminhonetes porque, como o Felipe falou antes, ele é mecânico, preparador de carro de competição lá no Paraguai, e ele reboca muito o carro, que ele tem um carro de corrida, e ele reboca e traz muita coisa na caçamba, então ele traz peças, traz ferramentas e vem trazendo o carro no reboque. Então tem que ter um carro diesel com um torque bom para poder fazer trazer sem muitos problemas. E até vou te dizer mais, né, Gustavo? Acho que muitas pessoas que usam reboque não se atentam a um pequeno detalhe. Tu não pode carregar um carro de competição de 700, 800, 900, 1.000 quilos que seja, com um carro normal. Por quê? Porque se torna muito instável. Ele precisa de peso no carro de tração, né? O carro que está puxando o reboque. E no caso dessa caminhonete, ela é bem pesada, então ela está bem alinhada com a necessidade do dono dele. Antes dessa aqui ele tinha uma Dodge Ram. Aí ele disse que era piada, parecia que nem tava rebocando nada. Sim, a Dodge Ram é literalmente um caminhão, né? Tu precisa de carteira C para dirigir. E por que ele comprou esse carro e não comprou uma outra? Ele falou, eu queria ter comprado de repente a Amarok V6 diesel, né? Só que a Amarok é $24 mil a mais do que essa aqui.
A Ranger, 12 mil dólares a mais. Aí ele, pô, por que eu vou comprar uma Ranger se eu posso comprar essa aqui que é a mesma coisa? É um cara que dá valor pro seu dinheiro, né? Exatamente. E por que nós estamos falando em dólar? Porque lá no Paraguai, a moeda oficial deles é Guarani. Mas a moeda tem muitos zeros depois do... né, são números muito grandes. E aí quando fala em carro ou casa, alguma coisa assim que é muito caro, o número fica muito grande. Não sei quantos milhões, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eles terminam usando em dólar essas coisas mais caras. Então carro, casa, coisas caras, eles usam tudo em dólar. Imagina tu chegar numa banquinha e pedir um picolé e o cara dizer assim, são 2 trilhões de guaranis. É tipo isso. Mas e aí, Gustavo? O que tu achou do carro? Tu teria um carro desse, cara? Cara, eu fiquei o dia todo ontem andando com esse carro e, cara, me dá vontade de ter só pra dizer assim, ó, sai da minha frente que eu vou passar por cima de ti. Tu sabe que eu achei muito interessante a proposta dele, né? Claro que uma picape, ela tem a proposta de ser de carro de trabalho, para carregar peso, para andar fora de estrada. É um carro bem mais robusto, é um carro mais caro por causa disso. Mas esse daqui, ele tem uma condução muito boa, um carro confortável, com suspensão legal. Eu não andei na estrada, mas eu pude andar na cidade aqui, não tem nada a ver com as picapes que eu estava acostumado. E cara, eu não achei ele tão grande. Claro que é bem maior do que os sedãs ou hatch que eu tô acostumado, né? Tá, coloca a foto de quando eu fui ontem no supermercado com ela. Ela fica para fora da vaga. Tá, e Felipe, quanto tu acha que faz um carro diesel desses? Que pesa 2 toneladas, não tem uma aerodinâmica muito boa? Chute, tá? 12 km por litro. Muito menos. Sério, cara? Uhum. Nossa. Na estrada agora, tá certo que ele veio numa velocidade um pouco mais alta, né? Na estrada ela fez 8,5. Ah, mas gasta bastante, hein? 8,5. E na cidade, lá no Paraguai, ele fala algo em torno de 7,5 e 8. Ela realmente não é muito econômica. Claro, isso é com o pé dele, né? Não sei como é que é o pé de outra pessoa, né? Bom, considerando que ele é um preparador, é possível que ele ande um tanto quanto acima das leis, né? Mas acho que é isso aí, galera. Eu queria agradecer o Arcondo, amigo do Gustavo, aí, pela oportunidade de testar um carro tão diferente e ao mesmo tempo tão comum aqui no Brasil, né? E poder mostrar para vocês também que a gente às vezes acha que os carros são totalmente diferentes e na verdade isso aqui é uma Ranger, né? Espero que a Ranger no Brasil seja assim também, porque se for assim eu gostei bastante de andar. É boazinha, né? Bem legal, bem interessante. E pelo que eu vi das especificações, a Ranger, ela na verdade ela é mais equipada que esse aqui. Ou seja, show, né? Legal. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que a gente lê todos, a gente responde na medida do possível. E se vocês tiverem alguma experiência com esse aqui, ou com algum outro Mazda, ou até mesmo uma Ranger, ou outra picape no geral, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza vai ser útil para alguém. E lembrando, se você não é inscrito no canal, te inscreve aí, nos ajuda, compartilha, dá like, faz tudo aquilo aí que vocês sabem que é legal. E já que tu tá lembrando algumas coisas que a gente não falou no início, né? Não esqueça da nossa lojinha também, o link tá aqui embaixo, se quiser comprar alguma coisa, algum produto oficial, entra lá que tá disponível para todo mundo. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bom, infelizmente... Desculpa. Bem na hora do show da mão. Pois é. E a gente, como sempre, busca uma... Mas nem tudo são flores, né, Gustavo? O que eu ia falar? Da estrada? Ah, tá. Teste do alce já, né? Uhum. Coisa. O bom da caminhonete, né? Posso passar agora aqui em cima da calçada aqui que não tem problema de bater embaixo nem nada, né? Precisava entregar que eu estacionei na calçada. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.